capítulo 6 do Evangelho de João, a gente aprende algumas coisas a respeito do coração de Jesus ao nosso respeito e o nosso coração a respeito de Jesus. O texto começa falando sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, onde tinha ali um garoto que ele tinha 5 pães e 2 peixinhos ali, e a gente entende daquele momento que Jesus ele olhou para aquela multidão que estava ouvindo e entendeu e que eles precisavam de alimento ali naquele momento. Então aí já traz um cuidado, um zelo pessoal que Jesus tem para a nossa vida, né? Era um povo que para ouvir Jesus eles tiveram que caminhar bastante, então eles demorariam muito tempo para chegar também aos seus lares, e o Senhor pensou, não, eu não quero que eles vão com fome, né? Então eles precisam estar realmente bem alimentados, e aí o Senhor usou ali por intermédio da vida de um garoto para fazer a multiplicação e alimentar todo aquele povo. A gente aprende algumas chaves nesse capítulo. A primeira chave que a gente aprende é o coração de Deus ao seu respeito, sabe? Eu quero falar para você que Jesus, ele te ama intimamente, e Jesus, ele te ama de uma forma de suprir também as suas necessidades. É claro que a palavra do Senhor ela é muito rica, ela traz muito alimento para a sua alma, porque na verdade o foco é a salvação eterna, para que você não tenha morte, porém durante a nossa vida nós temos diversas necessidades. É claro que o Senhor ele veio para gerar a vida eterna para nós, só que Deus ele também ele pode suprir as suas necessidades hoje, assim como Jesus fez com aquele povo, ou seja, era uma preocupação de Jesus com o alimento daquele povo. Outra chave muito importante também que nós aprendemos nesse capítulo é sobre a vida daquele menino. Ele não tinha muito a oferecer, né? 5 pães e 2 peixinhos não iam salvar ali aquela multidão, não ia alimentar todo mundo, mas naquele momento ele entregou tudo que ele tinha. Sabe, se você quer conhecer Jesus, você precisa entender que você não precisa de muito. Você não precisa ter uma vida reta, você não precisa ser um cara que lê todo dia a Bíblia, você não precisa nem ser uma pessoa que tem tanta vontade assim de estudar sobre as coisas do reino. A única coisa que Jesus pede de você é o seu coração. Você precisa amá-lo, você precisa querer conhecer Jesus, e todas essas coisas irão depois. Em Mateus, saindo um pouco aqui do Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 33, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso nos traz uma realidade espiritual que, se você entender e você começar a praticar, isso vai transformar a sua vida. O que isso está falando? Está falando sobre você priorizar as coisas de Deus, sobre você priorizar o seu relacionamento com Jesus, sobre você priorizar as suas práticas que vão te trazer mais intimidade com Deus, priorizar as coisas do céu, que o foco da sua vida realmente seja a salvação, seja entender de Jesus, seja através de Jesus ter um relacionamento com o Pai. Isso a gente vê uma realidade tão grande que ela se repetiu muitas vezes na história que é narrada na Bíblia. Quando a gente olha para Ezequias, né, o pai dele ele fez um reinado que praticamente destruiu Israel. E Ezequias, se eu não me engano, eu não lembro a idade que ele tinha, mas acho que ele tinha 24 anos, ele foi um rei muito novo. Quando ele pegou o reino de Israel, a primeira coisa que ele percebeu, ele olhou para o lado, ele viu que Israel estava destruída, não tinha mais templo, não tinha mais soldados, não tinha mais o exército, e naquele momento ele falou assim, olha, a primeira coisa que eu preciso, o primordial para a vida de Israel é estabelecer o culto ao Senhor. Ele foi lá, estabeleceu de novo o culto ao Senhor, e lá na frente a gente vê que Senaqueribe, que era o rei da Síria, tentou invadir Israel. Ele mandou uma carta lá para que ele lesse na frente de todo mundo, e ele falou assim, olha, eu vou invadir Israel. Então Ezequias ele orou, e como ele tinha estabelecido o culto ao Senhor, a presença do Senhor voltou para Israel. E o Senhor enviou apenas um anjo para destruir aquele exército, apenas um anjo para defender Israel toda. Mas isso é baseado em um princípio. Qual é esse princípio? De que você precisa priorizar Deus na sua vida. Assim como o resumo do maior dos mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo entendimento e com todas as suas forças. Você precisa fazer isso, porque quando você entende essa realidade que você tem que buscar Deus acima de tudo, o Senhor vai sim suprir as suas necessidades. Aquele povo estava indo para ouvir Jesus, mas eles tinham fome, e o fato deles terem ido buscar em Jesus, o Senhor os alimentou. Então, querido, essa é uma realidade para a sua vida. Eu não sei qual é o contexto que você vive, eu não sei qual é o seu relacionamento com Deus, eu não sei como que está cada área da sua vida, seja financeira, seja sentimental, seja na saúde, mas uma grande realidade que vive eternamente é que, se você priorizar o seu relacionamento com Deus, se você buscar as coisas do alto, o Senhor sim, Ele vai suprir as suas necessidades. Então, nós aprendemos que Jesus, Ele é um Deus muito pessoal,
né? Ele tem um relacionamento íntimo e ele tem um relacionamento pessoal com você, diferente do meu, diferente do Alan, diferente de qualquer outra pessoa. O Senhor tem um relacionamento pessoal com você, mas ele também se preocupa com as suas necessidades, e para você ter todo esse apoio, basta você aceitá-lo na sua vida, basta você falar, não, eu quero esse Jesus, eu quero essa pessoa na minha vida, eu quero que ele me ajude, eu quero conhecê-lo cada vez mais. E mais para frente um pouco, nesse capítulo a gente vai ver a passagem com que ele está falando que ele é o pão do céu, né? E aí ele cita ali, ele fala do maná. Quando a gente olha para o povo hebreu no deserto, a gente vê que o Senhor tirou eles com mão forte, né, através ali das 7 pragas do Egito, e trouxe para o deserto. A primeira coisa que Deus fez foi cortar todo o sustento que eles tinham, porque eles eram escravos, só que eles ainda tinham casa, eles tinham bebida, eles tinham comida, eles tinham tudo. Então o Senhor tirou aquele povo, né, com um projeto de fazer eles uma nação forte, e jogou eles no meio do deserto. Só que no meio do deserto o Senhor queria falar de algo, o Senhor queria falar de amor no coração, e o Senhor queria falar que Ele era o sustento do alto para eles. Então o maná era o pão do céu que descia todo dia para sustentar, para dar vigor para eles, para dar energia para eles poderem enfrentar essa caminhada que eles teriam no deserto. E quando Jesus ele fala assim que ele é o pão que desceu no céu, ele está falando da vida eterna. Ele está falando que ele é o suficiente para a nossa vida. Ele está se colocando como esse pão, porque ele está falando assim, olha, você precisa buscar alimento em mim. Se você participar disso, se você decidir se alimentar de mim, se alimentar da vida de Deus, se alimentar do que eu posso proporcionar para a sua vida, você vai ter a vida eterna, você não vai morrer, você vai herdar a vida eterna, que esse é verdadeiramente o propósito e o ministério de Jesus. Então, é essa mensagem que esse capítulo traz para a gente precisa entender que o Senhor é o nosso sustento, nós precisamos aprender que Ele não pede nada além do seu coração, você não precisa ter nada, você só precisa querer se aproximar dele. Talvez você esteja aí no momento mais difícil da sua vida, talvez você perdeu um ente querido nessa pandemia, talvez se você não perdeu um ente querido, você perdeu o seu emprego, você perdeu o seu sustento, você perdeu alguém que você ama, talvez você já está cansado de chorar, você chora muito, você não sabe mais o que fazer. Olha, eu tenho uma chave para o seu coração. Olhe para o céu e fala assim, Jesus, eu quero você na minha vida. Eu não vou falar para você que da noite para o dia as coisas vão ficar bem, que a sua dor vai embora, mas você vai poder contar com alguém. Porque talvez nesse momento você está falando assim, eu estou sozinho, eu não tenho ninguém me ajuda, sabe? Eu estou precisando de auxílio, estou precisando de ajuda e ninguém me ajuda. Eu posso falar para você que alguém pode te ajudar, e esse alguém é Jesus, e por intermédio dele as coisas sim vão começar a ficar melhores na sua vida, quando você o buscá-lo verdadeiramente, quando você entender que ele é o sustento da sua vida. Então, é essa mensagem que eu tenho nesse capítulo para vocês, sabe? Leiam lá o capítulo 6 do Evangelho de João, traz muitas realidades espirituais para a nossa vida. E saiba que você não está sozinho, Jesus é seu sustento e Ele está contigo, independente do que acontecer na sua vida.